querida. Bom dia. O que seria... Minhas queridas e meu querido, né? Hoje nós temos um companheiro no nosso grupo. Muito bem-vindas. Esse tema são sempre... Bem-vindos. Maísa, teu áudio está desligado. Certo. Dando continuidade, o que seria esse conceito de normal e patológico? Esse conceito de normal e patológico são conceitos assim controversos na psicologia, né? Porque tem um campo da psicologia, como a gente colocou aqui, é um conceito relativo, que coloca quem é normal, que não está na patologia, não está doente, aquele que é a ausência de doença, né? Aquele conceito antigo, que saúde é a ausência de doença. Então, esse é um conceito que hoje ainda é utilizado, né? Que saúde é a ausência de doença, apesar que a OMS já colocou que saúde é um grande conglomerado de características, saúde física, espiritual, de bem-estar. Então, assim, quais são essas classificações mais comuns que a gente encontra para diferenciar aquilo do que é normal e aquilo que é do patológico? Aí, uma classificação que tem é a classificação estatística, que é quando ela tem relação com o número, a quantidade que aparece, né, de pessoas com determinada característica. Então, por exemplo, pessoas que não são, como é o nome? Não tem nenhum transtorno, que não tem nenhuma patologia, digamos assim. Se elas forem a maioria das pessoas na população, isso é considerado digamos, normal. É o quantitativo de pessoas que apresentam determinadas características que é classificado como a norma. Só que esse conceito estatístico, ele também é um conceito, assim, vago, um conceito que ele pode ser falho, né? Por exemplo, quando tem um grande quantitativo de pessoas dependentes de substâncias químicas, né? Isso não pode, digamos assim, ser encarado como normal, né? Porque vai gerar outras situações sociais que não vão ser, né, benéficas para a sociedade como um todo. Aí o outro conceito de normal e patológico seria o normal e patológico cultural, né? O que é normal para uma cultura, por exemplo? Em algumas culturas é normal as crianças se casarem, crianças, né? Se casarem com adultos. Para algumas culturas isso é normal, para a nossa cultura já não é. Então, a gente pode levar isso como um padrão, a cultura do outro, né? O contexto que antigamente era considerado patologia, como, por exemplo, a homossexualidade, que antigamente era considerado uma patologia, e hoje a gente sabe que era um conceito equivocado. Então, ao longo da evolução da história, né, da cultura, alguns conceitos que são considerados como patológicos vão deixando de ser patológicos de acordo com a medida que a sociedade evolui e o pensamento social também evolui. Aí, outro conceito, né, de normalidade que aparece é a normalidade subjetiva. Que seria isso? A própria pessoa vai avaliar se ela está bem, né? Como é que está o estado de saúde dela. A principal característica desse conceito é que ele também não abarca toda uma sociedade, porque o que tu pode te considerar bem pode não ser o bem da população total, né? Da sociedade total, como, por exemplo, pessoas em quadro de situações maníacas, depressivas, elas estão tão acostumadas a viver aquele turbilhão de emoções, né, de sentimentos, que para elas aquilo ali é o normal, para elas estão bem porque elas aprenderam a conviver, a viver com tudo aquilo. Só que a gente sabe que esses excessos, né, dessas mudanças emocionais, que as pessoas podem gerar um sofrimento e trazer prejuízo não só para aquela pessoa, sem ela mesma se perceber, quanto para aquelas outras pessoas que estão convivendo com ela. Então, esse conceito de normal, subjetivo, também é um conceito falho. Então, o que a gente pode perceber? Que esse conceito de normal e patológico, ele tem várias teorias e nenhuma delas são consensuais, né? A gente não pode elencar uma que seja, digamos assim,
mais relevante do que a outra, porque elas variam, né, também ao longo da evolução da sociedade, esses conceitos vão mudando. Aí, o que tem aqui? Outro ponto. O adoecimento enquanto uma questão social. A gente percebe que, com a evolução da sociedade, vai aparecendo novas doenças, né? Novas psicopatologias. Por exemplo, no momento atual da nossa sociedade, tem uma nova psicopatologia, né, que foi considerada uma psicopatologia do trabalho, que é o burnout. Antigamente não tinha essa doença, né? Ela só foi começar a ter um olhar para ela com a evolução, né, das relações de trabalho, quando as empresas, né, os próprios profissionais da psicologia perceberam que às vezes as pessoas adoecem por conta do seu lugar de trabalho, por trabalhar demais ou por ter uma relação ruim com aqueles funcionários, com a maneira que a empresa administra essas pessoas, né, gerencia esses recursos humanos. Isso pode gerar um adoecimento. Aí já vira uma questão social, porque a maneira que a sociedade se organiza que vai gerar esse adoecimento. Outra questão que seria um adoecimento enquanto uma questão social, o excesso de pobreza, né? Porque a pobreza extrema ela gera um adoecimento, porque a pessoa não tem acesso a recursos básicos, né? Alimentação, saneamento básico, e isso pode gerar algum tipo de adoecimento para ela. E já vira uma questão social, porque não tem só a ver com a subjetividade dela, de ela não tentar não se afetar com as questões que lhe são externas, porque essas questões lhe chegam e, de alguma forma, elas vão ter uma consequência, né, no organismo dessa pessoa. Pode passar, Bruna. Agora a gente vai trazer uns dados de um estudo que foi realizado em 2020, né, sobre os transtornos mentais mais comuns no Brasil. Essa pesquisa foi realizada pela Universidade de São Paulo, USP, que foi uma pesquisa assim, longitudinal, que ela começou em 2008 e teve os seus dados terminados de coletar em 2020 e contou com 2.117 participantes. O que essa pesquisa nos trouxe de dados? Que esses transtornos mentais comuns, né, que são os que não, digamos assim, não incapacitam totalmente as pessoas, afetam entre 21,1% da população e 23,5% da população. E quais seriam esses transtornos assim, mais comuns, né? Seriam os transtornos de ansiedade, que eles variam na população brasileira de 8% a 13,8%, e os transtornos depressivos, que variam de 2,8% a 3,3%. Então, a gente percebe que 20%, né, de 100 da população já é assim, um quantitativo relevante, né? E quando é que está dividido, né? Entre a ansiedade aparece mais do que a depressão, né? Porque a ansiedade, ela é uma característica nossa, né? Evolutiva, mas na medida que ela fica também, assim, acima, digamos, dessa norma, desse pico que a gente consegue controlar, ela já pode se tornar uma patologia. E agora, Bruna vai explicar um pouquinho mais sobre a ansiedade, né, Bruna? Então, para a gente entender o transtorno de ansiedade, como a Maísa disse, a gente tem que entender primeiro a diferença entre o medo e a ansiedade. Apesar deles terem algumas características em comum, o medo e a ansiedade não são a mesma coisa. Então, quais seriam essas diferenças? O medo é também uma característica biológica nossa, todo ser humano sente medo, e ele é sentido no momento imediato em que a pessoa está em contato com algum tipo de perigo. O medo ele só aparece quando tem um risco iminente, e essa é uma reação biológica normal do ser humano, adaptativa, para que ele possa enfrentar aquele objeto temido. Já a ansiedade, ele antecipa um objeto de risco. A pessoa ainda não está em contato com o objeto real, mas ela sente ansiedade de entrar em contato com esse objeto temido. Ela também é uma característica biológica do ser humano, adaptativa, para que a pessoa possa antecipar uma fuga ou um enfrentamento a partir do momento que ela entrar em contato com esse objeto que gera ansiedade nela.
Porque a gente pensa assim, se a gente não tivesse ansiedade como uma característica normal nossa, a gente não conseguiria antecipar algumas reações que a gente tivesse quando a gente entrasse em perigo. Então, assim, a pessoa pode se preparar para quando ela, de fato, entrar em uma situação de perigo a partir dessa antecipação. Já o transtorno de ansiedade é diferente da ansiedade comum. Como a Maísa já disse, ela tem que ser sentida em excesso, quando a pessoa passa a sentir muito frequentemente em uma frequência e também uma quantidade muito grande de ansiedade, e essa ansiedade afeta o comportamento dessa pessoa em âmbitos como a escola, o trabalho, a vida diária, a rotina e a vida social, além de ser investigadas outras coisas, ela pode ser considerada uma patologia, um transtorno, né? E algumas das características do transtorno de ansiedade é a falta de ar ou respiração ofegante, a dificuldade de concentração, dor ou sensação de aperto no peito e palpitações, né, a taquicardia, náuseas e vômitos, dor de barriga, podendo ter diarreia, tensão muscular, irritabilidade e dificuldade para dormir e medo constante. Dona Professora Bruna, pode falar. eu já passei por isso uma vez. Eu e a minha filha, nós compramos juntas um móvel para casa, e aí nós ficamos com medo de que a pessoa não aceitasse, né? E aí nós queríamos devolver porque o consumidor tem 7 dias para ir devolver, reclamar qualquer coisa lá conforme, né? E aí, minha filha no trabalho e eu em casa, e a gente queria devolver aquele imóvel. Isso é medo, é uma antecipação de medo. Eu nem sei como dizer o que é isso. E aí dava dor de barriga e dava suadeira gelada, com medo da pessoa chegar e dizer assim, não gostei, vocês vão ter que se virar. E aí, como é que eu posso perguntar isso, encarar esse negócio aí, como é que fica? Porque depois de tanto medo que nós passamos, foi em vão, sabe por quê? Porque quando a pessoa chegou, não estava em casa, quando a pessoa chegou, eu amei, quer dizer, nós sofremos por antecipação, por medo, eu não sei o que aconteceu, mas temos esse problema, mas está passando, graças a Deus, já passou. Aí é uma situação isolada. 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 Só nessa situação a senhora sentiu essa reação. Não é uma coisa que acontece com frequência e também não é uma coisa maior do que seu medo não foi maior do que o esperado normalmente para essas situações, porque todo mundo tem inseguranças, né? Quando vai entregar um trabalho, quando tem alguma coisa para fazer. E aí, como é uma situação isolada, isso foi uma ansiedade normal. A gente não considera uma ansiedade patológica, já que aconteceu, passou. Ela é uma ansiedade isolada, né? Porque Sim. Logo ela passa. Foi Sim. só aquele momento, né? Como eu já disse, é uma reação adaptativa, a gente sente com frequência, a gente sente em vários momentos da nossa vida, mas a gente não consegue reparar, porque, como eu disse, nesse caso é normal a partir daquilo que Maísa já trouxe. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Qualquer dúvida, gente, só levantar a mão, tá? Tá bom, não quero mais. E outro transtorno que mais apresentou na pesquisa, né, muito frequente na população, é a depressão. Aí também, para falar sobre a depressão, a gente precisa antes entender a diferença dela com a tristeza.
A tristeza é uma emoção humana, comum, todo mundo sente tristeza em algum momento da vida, né, do seu dia. E o sentimento de tristeza, ele sempre está presente no momento que a gente encara alguma coisa que não sai como a gente planejou, que alguém é grosso com a gente, então uma reação normal em um momento que a gente, de alguma forma, se desagradou. Aí muita gente tem a confusão da tristeza com a depressão. A depressão é um transtorno, como a Maísa já falou, que tem outros fatores relacionados. Ele tem outras características e também outros critérios para o diagnóstico, além da tristeza. A tristeza apenas... Bom dia, professora. Chegando atrasada, mas cheguei. Bom dia, dona Francineide. A tristeza sozinha não configura a depressão, já que tem que ter outros critérios, tem que ser feita uma avaliação com um profissional e ele tem que fazer uma entrevista, investigar o caso e também tem que ter, assim como a ansiedade, tem que ter uma interferência direta, né, no dia a dia daquela pessoa, né, nos aspectos da vida cotidiana, escolar, trabalhista, etc. A depressão é caracterizada pelo humor depressivo, por isso é feita essa confusão entre o humor depressivo e a tristeza em si. O humor depressivo é a sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Então, aqui a gente já vê outras características, além da tristeza, na depressão. Além disso, é comum sentir insônia ou sonolência, além do retardo motor. O que é isso? É a falta de energia, o cansaço excessivo, lentificação do pensamento e a falta de concentração. Alguns sintomas físicos também podem estar relacionados à depressão, assim como a ansiedade. E esses sintomas físicos são cansaço, queixas digestivas, que é muito comum, dor no peito, taquicardia e sudorese. Aí eu trouxe aqui um gráfico para a gente conseguir exemplificar essa diferença entre o que imagina-se que é a depressão, porque ainda é um transtorno, apesar de crescer o número cada vez mais de depressão, né, na sociedade, a partir da realidade que a gente vive, ainda tem uma confusão muito grande do que realmente é a depressão. Muitas pessoas acham que a depressão é preguiça ou tristeza, já que essas características são comuns a quase todos os casos, e muita gente imagina que ter apenas esses dois sintomas de preguiça e tristeza já configura, mas não é assim, né? Uhum. O que ela realmente é? Ela é um transtorno com várias características. E alguns deles eu trouxe aqui, que é a perda do interesse em atividades diárias, mudança no apetite, o que, consequentemente, faz acontecer a perda ou o ganho de peso, sentimento de impotência e desesperança, raiva e irritabilidade, mudança no sono, problemas de concentração, perda de energia, procrastinação, que é aquilo de deixar sempre uma atividade para o futuro, não fazer no momento presente e sempre adiar essa atividade que deve ser feita, e a autoaversão, que é essa autocrítica frequente. Pedro? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Você está dizendo, né, que essa depressão, ela tem uma causa. Essa causa é um terceiro, não é uma coisa que aparece diretamente para a pessoa. Existe uma causa. É isso? O senhor pode repetir a pergunta, porque ficou um pouco baixo para mim, eu não entendi.
Eu estou dizendo o seguinte: a gente, para chegar a um caso de depressão, precisa uma causa. Essa causa, como que ela chega a nós? É sempre um terceiro que faz com que ela aconteça? Eu acho que eu entendi sua pergunta. É porque depende muito, né, do ponto de vista do profissional. Alguns profissionais não trabalham com a causa, né, com o critério causa, mas sim com acontecimentos da vida daquela pessoa, né? Pode não ser vinda de terceiros, pode vir mesmo de um agrupamento de... Cadê o slide? Um agrupamento, né, de fatores. Alguns desses fatores podem ser histórias de vida. No caso da depressão também, tem um fator genético que influencia bastante. Um acontecimento marcante que aconteceu durante aquele momento, como, por exemplo, a morte, né, o luto. Se o luto persiste por muito tempo e desconfigura o luto, ele também pode ser encarado como uma situação depressiva. Então, tem vários fatores, várias, entre aspas, causas, como o senhor disse, que está relacionada à depressão, né? A gente entende que essas situações, essas patologias, não acontecem ao acaso. Então, tem sempre algo factível, algum acontecimento, algum aspecto entre esses, biopsicossocial, que está relacionado ao aparecimento dessas patologias. Entendi. Mas então eu vou dizer o seguinte, quer dizer, em alguns casos, claro que não é geral, a gente deve entender que a pessoa está fragilizada, aí algum fato externo, uma terceira pessoa, causa um problema nela que a leva a ter esse problema de depressão. Não é aquela coisa manifesta, né? Como ligasse um botão. Aí eu te pergunto, o remédio é para o paciente ou para a causadora? Olha, normalmente, no caso da depressão, o remédio, uma pessoa que trabalha, né, com a psicofarmacologia, ela tem muito mais o que falar do que eu, que tive só uma disciplina, mas... Não entendeu a pergunta. Sim, eu entendi. Né? Quer dizer, eu penso assim. No caso da depressão, o remédio ele vai funcionar para os sintomas dele, para atenuar os sintomas. Então, o que a gente indica, né? O que é indicado no caso da depressão? A combinação do tratamento farmacológico, que no caso é o remédio, e do tratamento psicológico, que vai tratar diretamente na raiz do problema. A gente vai tentar trabalhar sobre aquilo que está, né, causando, como o senhor já trouxe, essa patologia. Então, o remédio ele vai ser usado para atenuar esses sintomas. Olha, para não virar discussão, eu estou dizendo em termos de você usar o remédio. Eu estou falando em termos assim. O que levou a pessoa a ter um pouco de depressão, ou naquele momento ficou chateada, ficou cabisbaixo, não aceitou, tá? Foi uma terceira causa. Foi uma causa externa que levou a ele, não é ele, pessoalmente, né? Então, a minha pergunta é essa, né? Quer dizer, a gente deve tratar aquele paciente que naquele momento foi levado a uma depressão por algum motivo, ou o causador, aquele que causou esse problema. Ah, sim, entendi a sua pergunta. Nesse caso, cada caso é um caso, né? Às vezes a gente não consegue controlar aquele ambiente em volta do paciente, mas como a Maísa já disse, a gente trata o paciente, né? No consultório a gente trata o paciente isolado, às vezes a gente tem contato com a família, com professores, algumas poucas pessoas no convívio dela. Em outras questões, a patologia ela pode ser algo estrutural da sociedade. Então, como a Maísa já disse, pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, elas também estão propícias a apresentar alguns desses transtornos, pela falta de investimento que ela tem
na vida dela mesmo, na moradia, na alimentação, que são fatores que podem, né, desencadear alguns transtornos e alguns estressores. Então, o que a gente quer, né, o que a gente trabalha para ter, é que também o poder público dê a dignidade que essa pessoa necessita para que algumas dessas patologias sejam amenizadas. Então, no caso da depressão, a gente sempre fala que é um mal do século, é um mal dessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, a gente, além de tratar aquele paciente isolado, a gente também espera que a sociedade, o governo, etc., ele faça algo para a saúde mental dessa população a partir de políticas públicas e dando assistência que essas pessoas necessitam para que assim a gente possa enfrentar clinicamente também em contexto social, em nível de população, essa doença. Ok, Obrigada, seu Mário. Sua pergunta é muito importante. Gente, bom dia. Sou o Pedro. É porque minha câmera não está conseguindo ligar, né? Estou tendo uns probleminhas técnicos. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, tá ok? Sim, Pedro. Sim. Ótimo. Muita gente adentrou na questão do Alzheimer em uma das nossas aulas, então a gente resolveu trazer também. E vamos aqui desmistificar algumas coisinhas, falar um pouquinho melhor sobre o Alzheimer. Então, o Alzheimer, primeiro, o que é o Alzheimer? Ele é uma doença neurodegenerativa que ele não tem cura. Então, o máximo que o tratamento pode fazer é impedir o avanço dessa doença neurodegenerativa. Regiões específicas do cérebro, que a gente vai ver quais são os fatores principais que ele atinge, essas perdas neuronais vão enfraquecendo e morrem as ligações neuronais. E é isso que causa os sintomas que a gente hoje tanto conhece. O Alzheimer ele tem 3 níveis, sendo o inicial, o intermediário e o avançado. Então, vamos lá explicar o estágio inicial. O estágio inicial, ele começa de forma leve e dura em média de 3 a 4 anos, 2, 3, 4 anos, né? Pode variar, mas essa é a média. E os sintomas são muito mais leves, eles são um pouquinho vagos. O Alzheimer ele tem uma progressão lenta, então por isso essa quantidade de anos. O que são esses sintomas iniciais? O paciente ele pode apresentar um pouco de desorientação, uma alteração na linguagem, alteração principalmente na memória, pequenos sinais de alterações na memória, né? E alteração na própria concentração. Esses são os estágios iniciais. Não vamos confundir também, porque com a chegada da idade mais avançada, esse processo é natural. Então, não é considerado algo patológico, dependendo do nível que se está. No estágio intermediário já, essa segunda fase, ela também tem uma duração de mais ou menos já de 5 anos, em média, e já tem uma deterioração maior da memória. Os sintomas são mais já acentuadinhos, o que pode alterar o próprio julgamento da pessoa, o planejamento de algumas coisas. Já entra também aí uma alteração de personalidade e comportamento social, porque essa doença ela também afeta uma forma de se relacionar socialmente, né? Em alguns momentos de tristeza ou até de raiva, né? Aí na segunda fase ainda, que é o estágio intermediário, pode haver o começo de um comprometimento das funções motoras, tipo a marcha, né, que é o andar, e o tônus da pessoa, que já não consegue mais fazer tudo com tanto vigor, de pegar as coisinhas direitinho, de ficar com uma postura mais
reta por mais tempo nas atividades físicas. Nesse estágio intermediário já começa um pouco desse comprometimento das funções motoras mais ligadas às atividades, né? E às emoções. No estágio avançado, que já foi depois de mais ou menos uma média aí, juntando esses 4 anos da primeira fase, em média, né? E esses 5 anos de média do estágio intermediário, nós chegamos no estágio avançado, né? Ele já é a última fase, que é considerada a grave, e aí já não tem uma duração específica, porque, né, tem também a interferência de muitas outras coisas, como o tratamento e os cuidados sociais. Mas aí as funções do organismo já se encontram um pouquinho mais comprometidas, a fala já está bem prejudicada, né? A confusão mental, e você já começa a perceber outros tipos de alterações no corpo, como um tipo de incontinência urinária, incontinência fecal, né? Uma rigidez maior, podendo gerar até convulsões, tremores, outros tipos de movimentos involuntários. Esse estágio avançado ele é mais crítico, e para você chegar no estágio vegetativo, que pode acontecer no estágio avançado, porém, ele é muito mais difícil, né? Cerca de anos, aí, cerca de, vamos dizer que uma média, a gente já passou 9 anos do estágio inicial e o estágio intermediário de média, o estágio avançado teria mais uns 4 anos, 5 anos, até chegar nesse nível, sendo que não necessariamente vai chegar, entendeu? É mais difícil. Tem tratamento medicamentoso, tratamento com terapias ocupacionais que realmente podem desacelerar bastante ou até impedir o avanço, né? Então, já temos bastante medidas. Quais são os fatores que levam a gerar esse Alzheimer? Então, a causa do Alzheimer, ela não é de alguma maneira, já dita, já descobriram um fator específico. Então, tem fatores que se descobriram que são de maior risco, mas nada que tenha uma certeza do que é que gera especificamente. Nós temos o fator genético, pode ser uma predisposição, já que você tem na família, porém, há outros fatores como diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, que a dislipidemia, no caso, seria o número alto de gordura, de colesterol, no caso, no sangue. Esses 3 fatores são bem comuns, né, associados ao Alzheimer. E, além disso, nós também temos fatores emocionais, como a depressão, que ela também, na depressão, você tem uma diminuição da taxa de funcionamento do cérebro, normalmente. E quando a gente fala de Alzheimer, a gente está falando também de uma perda de ligações e assim como uma diminuição da atividade cerebral. Além disso, também pode ter ocorrido por outras variáveis, como um traumatismo, o isolamento social também, e hábitos ruins de sedentarismo, por exemplo, porque no caso que o sedentarismo vai causar geralmente um isolamento, né, da pessoa com a sociedade. Então, isso pode acarretar uma depressão, que aí pode influenciar no Alzheimer, assim como o sedentarismo também pode interferir na sua saúde física como um todo, contribuindo assim para que você tenha uma diabetes, uma hipertensão, um nível de gordura muito alto no seu sangue, fora as questões genéticas, se você já tem histórico na família, né? Então, como é feito o diagnóstico? Assim, quando se trata de doenças no cérebro, principalmente, é muito mais difícil você ter estudos e você ter experimentos que sejam tão invasivos assim, né? Então, ainda não há um exame específico que detecte o Alzheimer, não há, entendeu? Então, como é feito o diagnóstico?
ele é feito através, principalmente, do relato do paciente, falando dos sintomas que se está sentindo, assim como do relato da família, né? Então, ele é principalmente clínico, através da consulta, tanto com a ajuda do psicólogo, quanto a consulta com o profissional médico, que aí, no caso, é o psiquiatra, que vai fazer essa anamnese todinha, com os familiares também e com o paciente, para entender essas queixas e sintomas. Também vai ser feito outros tipos de exames, mas a maioria são exames excludentes, no caso, são os exames aí para não saber se tem um câncer, não saber se tem um tumor, não saber se tem algum traumatismo, algumas taxas hormonais ou outro tipo de coisa que possa estar favorecendo esses sintomas, né? Que não sejam necessariamente o Alzheimer, então pode ser muitas outras coisas para não serem confundidas. São feitos exames por exclusão. O que se pode fazer atualmente de exame que seja mais específico, mas ainda assim não é definitivo, não é específico para o Alzheimer, é uma tomografia, uma ressonância que vão, se no caso, vão servir para essa exclusão de outras coisas, de outros fatores. E a tecnologia, recentemente, é uma tecnologia de biomarcadores, porém, ela ainda também não é 100%, essa teoria, esse exame de biomarcadores, que também é um tipo de exame com neuroimagem. Então, o que eu posso resumir sobre o diagnóstico é que ele é praticamente feito clinicamente, não há um exame específico para o Alzheimer, e ele é feito por exclusão. Tudo bem? Fora isso, é também desmistificado que o Alzheimer não ocorre apenas na idade avançada, né, nos idosos, ela pode ocorrer antes, então é bom ficar atento nesses fatores. A gente também vê hoje muita gente jovem, sedentário, com fatores como depressão, com já totalmente desequilibrada. Esses são fatores que podem ser de risco para um desencadeamento de Alzheimer. Tudo bem? Eu não sei, deixei de ser Muito Pode bem passar. explicado, professor. Obrigado. Pode passar. Então, quando procurar ajuda? Aqui a gente já teve uma ideia dos principais sintomas e dos principais transtornos que acarretam que na nossa sociedade atualmente, né, que são os que a gente mais vê. E a gente viu, por exemplo, os sintomas de depressão e ansiedade, como uma presença tanto de falta de ar, palpitações, um nervosismo que perdura, uma tristeza que perdura, uma desvontade de continuar as suas interações sociais, de fazer suas atividades. Essa depressão também pode ser desencadeada, por exemplo, por um luto, que se torna patológico depois de um tempo, que ele é contínuo, né, na vida da pessoa, a pessoa não consegue processar esse luto. Então, quando você tem questões também de demanda social, que no caso são as questões de vulnerabilidade, como já foi dito aqui também, todos esses fatores, quando acarretam uma alteração na sua rotina que seja prejudicial, ela já sugere aí algo de risco, algo para se ficar atento. Então, você pode tanto procurar a ajuda do psicólogo aí nesse momento, quanto do psiquiatra, porque, como também já foi explicado em algumas aulas, esse tratamento ele é feito de maneira multiprofissional, né? Não é apenas uma pessoa que vai cuidar disso, porque também nós já vimos as causas, podem ser tanto fatores sociais, fatores internos, quanto fatores também de ordem puramente biológica, tudo bem? Então, esses fatores estão sempre associados. Então, na medida em que forem atentando para isso, tanto você se autoavaliando na sua rotina, percebendo que está tendo alguma alteração assim um pouquinho diferente, procurar, né, os profissionais responsáveis, como psicólogo, um geriatra, fazer um check-up geral,
E assim também quando vocês perceberem que outras pessoas da sua rotina podem estar falando ou comentando algo que você não percebeu, porque não é muito comum a gente perceber essas alterações que vão chegando aos pouquinhos, né? Então, se outra pessoa percebeu também, é importante ficar atento ao que foi notificado, que essa pessoa trouxe. Tudo bem? Fora que também, o psicólogo, quando você tiver outros problemas, você pode procurar problemas de ordem sentimental, emocional, né? Você pode procurar para tentar ajudar a lidar com esse tipo de sentimento. Tudo bem? Obrigado. Foi muito boa a explicação. Ok, aqui são as nossas referências, né? Então, como a gente fala aqui, tudo é bem embasado, nós somos estudantes de psicologia já concluintes, aqui as nossas referências. Sim, estão ótimos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para levantar? Sobre alguma questão sobre a aula toda, ou sobre só Alzheimer, sobre quando procurar? Professor. Não pode falar. O que a gente pode fazer para evitar o Alzheimer? No caso, a gente difícil, né? fala que nada de sedentarismo, vamos manter hábitos saudáveis de alimentação sem gordura, são as atividades, né? Estimular o próprio Alzheimer, no tratamento, ele tem o estímulo de algumas funções, por exemplo, exercícios de atenção, exercícios de concentração, então você pode estar lendo, né? Exercitando o seu cérebro com algumas atividades também. É o exercício, então o principal é o foco no exercício, na saúde, e no exercício cerebral também. Não vamos perder a função e deixar de ativar esse cérebro aí fazendo... Pode ser cruzadinhas, pode ser essas atividadezinhas assim, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Alzheimer pode ser referenciado também por algo degenerativo do ser humano? Ele é uma doença neurodegenerativa, então sim. Ele é um processo que pode ser genético, tudo bem? Tá certo. Ele pode vir acompanhado em decorrência de outros também, mas é sim um processo neurodegenerativo. Ele é a perda das ligações, então tudo isso que vai sendo deteriorando o cérebro, por isso é chamado de neurodegenerativo. Certo, mas não existe agentes externos que levem a isto ou ajudem ou compartilhem com a degeneração? Externo que você fala. Sim, realmente é isso. Como eu falei, são os fatores de gordura no sangue, o alto índice glicêmico, a diabetes e a pressão alta. São os três principais, assim, de biológicos que podem contribuir. Fora isso, tem os fatores emocionais, como a depressão, que a depressão, ela baixa totalmente os níveis das ligações e de funcionamento no cérebro. Então, o cérebro vai estar mais devagarzinho. Então, isso pode contribuir também. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Dona Maria José quer fazer. Não pode falar, Dona Maria José. Está com a mãozinha levantada. Seu microfone está desligado. Acho que ela saiu sem querer. Oi. Duzanira. Oi, Duzanira. Então, o esquecimento é um sinal? Sim, o esquecimento é um sinal, porém, tudo ele deve ser atrelado a outras coisas. Quando você vai fazer a anamnese, o esquecimento por si só, principalmente quando você está ficando mais velho, ele é natural, entendeu? Ele é normal. Porém, quando você vai fazer uma anamnese, ele não vai analisar apenas o esquecimento, mesmo sendo um dos fatores principais que aparece logo de primeira. Ele vai vir associado a outras coisas, vai saber também qual o nível desse esquecimento, enquanto ele está lhe atrapalhando na sua rotina. Então, sim, ele é um fator, mas não é o único fator, e também pode ser considerado um esquecimento de maneira natural, tudo bem? Tipo, então, eu tenho tido, só um pouquinho, por favor, eu tenho tido alguns esquecimentos, tipo, desde que meu esposo faleceu,
muito grande, assim, a descarga emocional que eu sofri, né? Sim. Porque nós tínhamos 50 anos de convivência. Sim. Então, muito tempo, assim. Então, isso me deixou assim, né? Sim. Sem estrutura. Então, já faz um ano. Uhum. Faz um ano que aconteceu, né? Foi Sim. bem no pico da Covid, né? Então, de 2021. E algumas vezes eu quero fazer um chá, mas quando eu estou já cansada, eu costumo fazer à noitinha, né? Antes de dormir, ou de janta, Sim. tudo que eu organizo tudo. Aí eu ponho uma panelinha ali no fogão para fazer o chá e às vezes fico assistindo o jornal, alguma coisa, distraindo a mente e tal, relaxando. Aí eu esqueço daquela água ali, quando eu vou ver já está secando. Vem assim um relâmpago na mente. Sim, Eu digo, sim. meu Deus, o chá! Chego lá, a panela está quase secando. Uma vez secou. Me Sim. deu muito medo. Aí agora eu tenho que ficar vigiando ali, não posso fazer outra coisa. Eu fico vigiando logo para não acontecer novamente. Então, não sei. Me fala sobre isso aí. Tudo bem, não. Olha, aí no seu caso, a gente tem uma possibilidade de fatores aí, né? Inúmeros fatores. Então, você passou por essa perda, é super normal você ficar mais disperso quando tem algo maior ocupando a frente da sua atenção. Então, quando você está triste com uma questão, ela vai ocupar a frente da sua atenção. É mais comum você estar desatento aos outros fatores no seu ambiente, se dispersar mais fácil, já que você tem outros fatores emocionais mais importantes ocorrendo naquele momento. Já tem um ano mais ou menos dessa perda e tal, né, do seu marido, e com certeza não é um processo fácil, é um processo mais lento. Porém, sim, essa desatenção, ela pode ser um fator, mas desatenção não, creio que seria uma desatenção, porque eu não vi aí como uma falta de memória, pelo menos nesse caso que você trouxe, foi mais uma questão de desatenção. E seria interessante procurar um profissional também, porque realmente isso, se chegou nesse nível, parece que ainda comparece bastante a questão emocional, a se procurar e a se trabalhar aí. Tudo bem? Eu creio que sim, porque eu não fico isolada, eu faço atividades físicas, estou sempre indo ao médico, todo ano eu faço uma bateria de exames, agora mesmo eu fiz, tem acompanhamento de nutricionista, endocrinologista, já diz que está tudo bem. Então, assim, eu tenho, né, buscado, eu não tenho ficado paralisada. É tanto que eu já consigo me desligar desse assunto, eu já consigo viver minha vida normal. Saio, relacionamento com amigos, com família, com a igreja. Então, assim, já sinto equilíbrio em todas essas, né? Então, isso é ótimo. No geral, aqui os alunos da UNIT já estão assim, já demonstram esse interesse por esse cuidado, por essa inclusão em atividades. Isso já é um perfil um pouco dos alunos da UNIT. Então, vocês já estão bem à frente, né? Em cuidados, em questão de saúde. Isso já é um ponto bem positivo. Sim, obrigada. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Esses esquecimentos que a gente tem, no meu caso, por exemplo, estão muito recentes e não do passado. É um sintoma bem mais claro do que isso? Se tem um sintoma mais claro ou se esse é um sintoma bem claro? O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho lembranças do meu passado, da minha infância, dos meus pais, da minha ex-mulher que faleceu, tenho tudo isso aqui na minha cabeça, mas muitas vezes eu esqueço o recente. Às vezes eu saio do quarto para ir para a cozinha fazer uma coisa, no meio do caminho, que eu ia fazer mesmo? Compreendeu a pergunta? Esse aí também acontece muito comigo, gente. Mas minha mulher também é a mesma coisa. Às vezes ela sai e fala, o que eu ia fazer mesmo? Com todo mundo, porque comigo acontece a mesma coisa. Eu acho que isso aí é natural.
Depende, de acordo com as tuas preocupações, de você. Natural, não. Oi, amigas. Oi. Não é natural, não. Isso é doença do século. Se a gente for pensar, Porque meu pai estava com 90 anos. a falta de dinheiro a gente não esquece. Nada. Minha mãe não esquecia. É verdade. Mas de tomar o remédio a gente esquece. Uns 88 para lá. E hoje em dia está todo mundo esquecendo. Eu vou no quarto. Quando eu chego na sala e vim pegar alguma coisa, já esqueci. Então, isso é doença do século. É O verdade. que vocês acham? Verdade. É verdade. Eu também sou Aí assim. o que Aí o que acontece? Aí o que eu faço? Eu saio do fogão, vou na geladeira